Hey, hey, hey! Estamos aqui mais uma vez para mais uma live maravilhosa. Estamos iniciando mais um dia, mais uma live, quer dizer, porque o dia já está quase finalizando. Um dia muito produtivo. Hoje à tarde tive aula com meu mentor, foi maravilhosa. Oi, tudo bem? Foi uma aula maravilhosa, uma aula incrível, onde a gente expande a nossa mente. Gente, e como é bom ter um mentor e como é maravilhoso ter um método. Isso faz toda a diferença. É diferente de conhecimento, porque quantas pessoas têm conhecimento, mas não têm método? E aí, do que vale isso? Vamos chegando, que hoje o nosso assunto vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Vamos chegando, aguardando aqui o pessoal. Vamos chegando. Vamos lá. Vamos chegando, gente. E hoje nós vamos falar de saúde funcional. Como que eu trabalho a saúde funcional? No domingo, eu iniciei uma turma de mentoria, onde na primeira aula eu falei de todos os pilares da saúde funcional. Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bem? Hello! Onde eu falei de saúde funcional, onde eu falei de todos os pilares da saúde funcional. E eu uso uma sigla. Esse método que eu aplico, a gente fala numa sigla, que são os pilares de uma boa saúde. E quais são esses pilares? A gente chama de MASP. Movimento, mente, alimentação, sono, propósito e ecossistema. A nossa teia social, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós convivemos, não necessariamente só os nossos amigos, são as pessoas do nosso trabalho, são as nossas redes sociais, o que a gente acessa, o que a gente vê, as pessoas que a gente segue, as pessoas com quem a gente conversa. Isso tudo faz parte do nosso ecossistema. Gente, e para nós termos uma saúde plena, uma saúde equilibrada, é importante que todos esses pilares estejam em harmonia. Então, o nosso primeiro pilar, que a gente chama de movimento. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, como é importante nós termos movimento no nosso corpo. Isso é fundamental. Porque o nosso corpo, ele precisa ativar a musculatura. A nossa estrutura corporal, ela é feita de ossos, tendões, músculos, e nós temos que fazer toda essa sustentação. Então é muito importante a gente manter o nosso corpo ativo, manter essa dinâmica, para a gente não perder a mobilidade da nossa coluna, para nós termos saúde funcional. Quantas pessoas que ficam muito tempo sentada, vão perdendo força, depois não conseguem às vezes abrir um vidro de alguma conserva, alguma coisa, não conseguem fazer isso. E aí, gente, então é muito importante a gente ter um movimento, e esse movimento é diário. Só um momentinho, gente. Pronto. Resolvi aqui esse probleminha que estava acontecendo, já tá tudo bem de novo. Bom, então o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. É muito importante manter o nosso dia ativo. Ativo não necessariamente é ir para academia, mas é ter um dia movimentado, um dia ativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa não é considerada sedentária aquela que dá mais de 10 mil passos por dia. 10 mil passos por dia é bastante passo, são muitos passos.
E com isso nós deixamos o nosso dia mais ativo, mais dinâmico. Tem pessoas que, hoje nós vivemos na era do botão, então, aperta o botão do elevador, desce do elevador, chega no carro, anda de carro, chega num lugar, escada rolante. Então, o nosso movimento dos últimos anos, ele ficou muito limitado e ficou muito pouco. Então, com isso, nós vamos começando a condicionar o nosso corpo, encurtamento, parte cardiorrespiratória, parte cardiovascular, e existe esse comprometimento. O segundo pilar da nossa saúde funcional é a mente. Então, a mente faz com que a gente viaje, não é? A gente viaja, a nossa mente nos leva para lugares bons e lugares ruins. Pode perceber, às vezes nós estamos em casa, às vezes esperando, vamos supor assim, eu tenho filho, e às vezes eu preciso me comunicar com meu filho e não consigo. Aí a minha mente já começa a viajar. Nossa, o que será que aconteceu? O que será que não está ligando? Por que será que não está atendendo? Porque nós não somos os nossos pensamentos. A gente precisa ter consciência disso. E o nosso cérebro, ele é muito negativo. Então, por isso que eu sempre digo para os meus alunos, vamos treinar o cérebro para o positivo. Às vezes a gente vai no médico, tá com uma certa dor, tá com uma indisposição e a gente já pensa o pior, já pensa que está com algum problema sério, às vezes não espera nem o diagnóstico, não espera nem os exames, mas ficamos num estado emocional de muita preocupação. Então, manter a tranquilidade da mente também é fundamental. E quantas doenças agora nessa pandemia que a gente está vendo que são doenças emocionais, justamente porque a mente nos leva para lugares, nos transporta para lugares, vem pensamentos difíceis, pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então é outro pilar que a gente precisa dar muita atenção para a nossa parte mental. Nosso terceiro pilar de saúde funcional, a alimentação. Tem uma dieta que eu adoro, que é a dieta mediterrânea, e essa dieta, quem ingere, quem faz uso da dieta mediterrânea, são as pessoas mais longevas. E hoje a longevidade já é considerada uma ciência, já tem estudos que mostram sobre a dieta mediterrânea, e as pessoas que consomem esse tipo de alimentação são as pessoas que vivem mais felizes, têm mais saúde. E não adianta só viver mais com saúde precária. O bom é viver mais, mas com disposição para o dia a dia, com disposição para viajar, para se movimentar. E nesse ponto eu admiro muito os japoneses, porque os japoneses, eles são um povo que eles comem menos e se movimentam mais. Então, no Japão existe uma tradição que vai passando de geração para geração, que os japoneses acordam de manhã cedo, eles vão para uma praça, todos os idosos vão para uma praça, e sempre tem um idoso que já está mais acostumado com o sistema, um idoso mais velho, que ele conduz uma série de movimentos para eles se exercitarem nas primeiras horas da manhã. Então eles vão para lá, colocam uma musiquinha, fazem movimentos de alongamento, de flexibilidade, movimentam as articulações, fazem ativação dos músculos. E isso, gente, é fantástico para a saúde. Pode ver que dificilmente a gente vê um japonês mais cheinho, mais encorpado. E aí, depois que todos fazem aquele movimento diário, matinal, eles fazem a meditação. Eles fazem a meditação deles. Depois da meditação, eles levam um lanche comunitário e eles lancham todos juntos, mas tudo em pequenas porções, não são porções muito grandes. Então, essa é o terceiro pilar, que é o pilar da alimentação, porque o que nós ingerimos vai determinar a nossa saúde, a nossa doença. Hoje, em função da vida moderna, alimentos processados, multiprocessados, alimentos industrializados, que nos alimentam, porém, eles não nos nutrem. Então, que tipo de alimentação vocês estão ingerindo? Qual tipo de alimentação? Estão tomando águas? A alimentação mediterrânea, ela é rica em alimentos crus,
em oleaginosas, muito chá, muita água, porque as nossas células, a maior parte dela é composta por água. Então a hidratação é fundamental. E quantas vezes a gente vê pessoas que não tomam água o suficiente, que chega no final do dia, já estão num processo de desidratação que nem percebe, e às vezes vem dor de cabeça, vem um mal-estar, que é de um consumo inadequado de água durante o dia. Bom, gente, então já falamos do movimento, falamos da mente, falamos da alimentação, vamos para o pilar sono. E o sono é fundamental para a nossa saúde, porque é durante a noite que esse sono deve ser um sono profundo, um sono reparador, não apenas em quantidade, mas em qualidade também. Porque não adianta eu dormir muitas horas se eu me acordo toda hora, se o meu sono não é profundo. Então, existe uma coisa que se chama círculo circadiano, e o nosso corpo entende quando o dia amanhece e quando o dia anoitece. E o nosso cérebro, ao anoitecer, ele já começa a se preparar para o sono. Então, quando nós temos uma higiene do sono, quando nós temos um ritual do sono, provavelmente esse sono vai ter qualidade, nós vamos conseguir entrar naquele sono profundo, reparador, porque quem não tem sono reparador, aquele sono que realmente descansa, eu tenho um desequilíbrio hormonal, eu não tenho reparação tecidual, isso vai afetar a minha memória, vai afetar a minha disposição no outro dia e também a minha concentração. Então, olha só, movimento, mente, alimentação, sono, propósito. Um estudo mostra que nos lugares onde as pessoas vivem mais, e são 7 países, 7 regiões, onde existem os povos mais longevos, e outro dia eu falo sobre isso, vai ser outra live que eu vou falar sobre isso, hoje eu não vou abordar, e essas pessoas que vivem mais, uma das questões, um dos pilares muito forte neles é, o que é? Propósito. Gente, o propósito é incrível. Como propósito, meu amigo querido, seja bem-vindo, que alegria te ter aqui. Então, essas pessoas dessas regiões mais longevas têm um propósito forte e firme. E aí eu pergunto, todos nós nascemos com propósito. Porém, algumas pessoas, elas às vezes demoram um pouquinho mais para descobrir qual é o propósito. Gente, mas é fato. O que te faz levantar todos os dias? O que te faz? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua força? Às vezes, a gente vê pessoas que estão enfermas em hospitais, pessoas que são sozinhas, solitárias, mas tem um animalzinho de estimação em casa. Então, qual que é o propósito dessas pessoas? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa e mostrando que um médico estava tratando de uma senhorinha, estava com uma doença cardíaca, tinha feito uma cirurgia, e aí o médico chegou ao quarto para conversar com ela e perguntou como é que ela se sentia, como é que ela estava, e ela perguntou, doutor, eu estou ótima, quando que eu vou para casa? E o médico perguntou, por quê? Ele sabia que ela não tinha familiares e tal. E aí ele perguntou para ela, porque eu tenho meu cãozinho que eu preciso cuidar. Então, olha só, o propósito dessa pessoa era cuidar do animalzinho de estimação dela. Então, isso é o propósito, aquilo que te move, aquilo que te faz levantar todos os dias, aquilo que te impulsiona para a vida e que a gente vive feliz. Porque quantas pessoas que a gente já vê que morrem em vida. E muitas pessoas começam a morrer em vida. Nessa pandemia, a gente vê a quantidade de pessoas que entraram num sistema, num ciclo de negativismo, de doenças mentais, de doenças psíquicas. E às vezes, gente, a falta de propósito. Quando as pessoas têm um propósito claro, são mais felizes, mais determinadas, com mais energia, com mais vitalidade.
E agora vamos para o nosso último item, o último pilar da saúde funcional, porém não menos importante, que é ecossistema. Sim, nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos e eu diria que são as 5 pessoas que nós mais convivemos. Existe uma área do cérebro que se conecta com as pessoas, não é? E que tem a empatia. Então, gente, quando nós convivemos com pessoas muito negativas, que gostam de falar mal uns dos outros, normalmente nós nos tornamos uma pessoa assim. E o contrário também acontece. Quando nós convivemos com pessoas otimistas, quando nós convivemos com pessoas felizes, isso também nos torna uma pessoa assim. Porque isso se chama neurônio espelho. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Exatamente isso. E não só as pessoas que nós mais convivemos, mas também com o noticiário, as notícias que nós escutamos, com as músicas que nós escutamos. Isso tudo vai interferindo, não é, no nosso campo vibracional. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Isso tudo interfere, gente. Nossa, é muito forte isso, a questão do neurônio espelho. Então é muito importante a gente ter cuidado nas nossas relações, nas notícias que nós escutamos, nas músicas que nós ouvimos, porque tudo isso vai ser, o nosso cérebro, eu já falei, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, é muito importante a gente ter esse filtro. Podem ver, quando vocês assistem um filme que é triste, normalmente as pessoas choram, porque se conectam com aquilo ali. Quando vê uma notícia de um acidente de carro, também a pessoa fica impressionada e traz uma descarga de fisiologia para o nosso organismo, traz toda uma descarga de adrenalina, de cortisol, e isso altera toda a nossa fisiologia. Agora imagina conviver com uma pessoa mal-humorada e que reclama todos os dias. Além de uma vibração energética baixa, eu também estou me contaminando com aquele tipo de pessoa. Que existe uma coisa que se chama pertencimento. E pode ver que quando a pessoa não se encaixa em determinado grupo, ela não se sente pertencente. E ela não se sentindo pertencente, ela se sente alguém fora da caixa. Então é justamente isso, o cuidado que nós precisamos ter com as nossas relações. Relação de amizade, relação de trabalho, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu me identifico, ao noticiário da televisão, aos filmes que eu assisto, à música, tudo isso vai interferir na nossa saúde funcional. E isso é muito sério. Cuidem do neurônio espelho de vocês, cuidem das relações, dos relacionamentos de vocês. Olhem, percebam pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas não têm muitos amigos, são pessoas que não são muito benquistas nos grupos. Ao contrário de uma pessoa que é alegre, que esbanja energia, que esbanja alegria, que traz aquela harmonia, aquela paz, que são pessoas sempre bem-vindas. Pode ver que às vezes quando tá uma reuniãozinha social, e sempre às vezes chega aquela pessoa que anima, que é alegre, é sempre aquela pessoa bem-vinda. E no entanto, às vezes, chega uma pessoa que está sempre reclamando de alguma coisa, que está sempre indisposta, falando mal, também não é uma pessoa benquista. Então, cuidado, vamos cuidar das nossas relações, para não termos relações tóxicas, para nós vibrarmos numa energia boa, para ter aquela vibração de alegria, de felicidade e treinar o nosso cérebro para ser feliz. Ontem eu já comentei na live, falei com vocês, e nas demais que eu fiz também. O nosso cérebro, ele é treinado para pensar no negativo, ele é treinado para isso. Porém, nós precisamos treinar o nosso cérebro para o positivo. E existem ferramentas e esse treinamento é possível acontecer. E são várias técnicas que existem e eu sempre ensino para os meus alunos. Gente, só deixa eu acender a luz que está ficando escuro. Melhorou, agora ficou melhor.
E aí, gente, então eu quis trazer hoje sobre os pilares de saúde funcional para vocês perceberem como é importante ter todo o equilíbrio desses pilares para nós termos uma saúde plena, não somente a saúde física, porque não adianta nada eu ter uma saúde física, os meus exames laboratoriais darem todos ok, se eu tenho relações tóxicas, se eu não sei me alimentar bem, se eu tenho um sono ruim. Então, o equilíbrio de todos esses pilares, ele é fundamental. E para isso, eu trabalho com um método, exatamente. Eu trabalho com um método e dentro desse método, eu trabalho com esses pilares. E quando as pessoas chegam até mim, eu explico para elas que eu acabo sendo uma mentora dessas pessoas. Porque aí eu faço uma análise, eu faço um check-up delas, a gente faz uma análise de como está a saúde dela. Através dessa análise eu vejo lá os biomarcadores, o que precisa ser melhorado, tudo através de métricas. E aí eu aplico um método e nesse método eu trabalho esses pilares que eu trouxe aqui para vocês. Gente, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, trazendo saúde, compartilhando o meu conhecimento com vocês, que nós temos que ser sempre uma célula do bem aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos convivendo, é importante a gente gerar essa energia. A energia boa, a energia da alegria, da saúde, da disposição, da vitalidade, porque o mundo está muito pessimista, o mundo está muito doente, o mundo está muito negativo. Então vamos mudar. E se nós fizermos a nossa parte, nós já estamos gerando transformações. Amanhã, 18 horas, aqui de novo, falando sobre mais um assunto. Se vocês desejarem alguma coisa, podem me enviar que eu vou estudar e vou preparar esse assunto para vocês. Na quinta-feira de manhã, vou estar no canal do Suda Yoga falando sobre alimentação infantil, alimentação das crianças, como isso interfere no desenvolvimento, inclusive, da massa cefálica das crianças. Então, no canal do Suda Yoga, quinta-feira, 10 da manhã, eu estarei lá conversando sobre esse assunto. E amanhã, 18 horas, estarei aqui no meu canal falando sobre saúde funcional. Muito obrigada, Namastê, pela presença de vocês, por reservarem esse tempo para estarem aqui. E amanhã eu aguardo todos vocês. Beijo grande no coração. Namastê. Até amanhã.